but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their hearts and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Graça e paz, igreja. Depois de tudo isso, como que eu vou pregar? Deus já falou muita coisa, não é? Glória a Deus. Quando o Adriano falou para mim na quinta-feira que eu ia ministrar, eu falei, meu Deus, já preguei outro dia, de novo. Aí o Espírito Santo me fez ficar quieta por alguns momentos, ou alguns minutos, e aí surgiu uma palavra no meu coração. E na hora eu sabia que era o Senhor. E eu falei, puxa, Pai, obrigada. Amor, pode deixar que o Senhor já começou a falar alguma coisa. E Deus, Ele é muito preciso nas coisas que Ele fala. Porque Ele constrói aquilo que Ele quer falar. Então, o que foi pregado semana passada, o que foi pregado na outra semana, o que a pastora Van trouxe outro dia, cada palavra, uma vai sendo ligada à outra para construir em nós a vontade dEle, para construir em nós o desejo dEle, para que nós nos tornemos, segundo o coração de Deus, como Cristo na terra, a manifestação viva da natureza dEle na terra. Porque os dias são maus, os dias são tensos, as coisas estão acontecendo muito rápidas. E eu fico feliz com o Senhor, porque o que Ele quer em nós é testemunho. Ele não tem feito outra coisa conosco, e eu estou falando sim como gravidade zero agora. O que Ele tem feito conosco é muito bonito. E a palavra do AP está muito fresca na minha memória de outro dia, quando ele falava das estações. Quem estava aqui? Quem não estava, ouçam a palavra. Essa semana nossa mídia deu uma agitada, subiu algumas palavras lá, entre elas essa. E eu creio que se você ouvir, vai fazer toda a diferença na sua vida, assim como está fazendo na minha. Porque as estações passam, os dias passam, a vida passa. Mas Deus continua fazendo o que Ele deseja. E Ele está amadurecendo aquilo a cada dia na nossa vida. Porque nós estamos vivendo estações, certo? E retomando, né, essa linha de raciocínio, nós hoje estamos passando por qual estação do ano? A primavera. Como é a primavera? Como é a estação da primavera? É a estação onde as coisas nascem, a estação das flores, onde as flores viram frutos, os frutos amadurecem e nós podemos prová-los, eles são bons. É a época que mais tem
animais, pássaros no céu. A gente brinca lá em casa, é a época que os macaquinhos vêm mais buscar banana, porque eles estão multiplicando sem parar. É a época mais linda do ano, na minha opinião. E após as podas do inverno, vem a primavera. E quando acontecem as podas corretas e certas, a primavera amadurece seus frutos. Se você não poda no inverno, não há árvore que dê fruto. A gente, na nossa casa, tinha uma pitangueira rebelde. Ela não dava fruto de jeito nenhum. Aí a gente podou, mas podou assim, tipo, arrancou ela fora, não quis mais. Eu vou tirar ela até onde eu puder. Você acredita que a gente fez uma poda radical, ou seja, nós arrancamos a árvore do local, mas alguma raiz que havia ficado lá brotou, e esse broto virou uma árvore desse tamanho que está dando frutos. Olha como as estações são lindas e belas. Então a gente não pode imaginar que uma estação de inverno seja ruim, porque logo em seguida vem a primavera. Amém? E a primavera acontece, né? O ciclo natural da natureza acontece dessa forma. E o tempo da primavera é o tempo da maturidade. É onde acontece a maturação dos frutos. É onde acontece a maturação na natureza. Aonde a natureza chega no seu limite maior, onde as coisas são belas. E a palavra que Deus me deu foi essa: maturidade. Ou seja, é nessa estação que as sementes eclodem. Porque o fruto cai na terra, a semente brota e daqui a pouco a gente vai ter outra árvore. E o natural reflete o espiritual. Da mesma forma é na nossa vida. Como o AP falou, existiu a poda do inverno. Às vezes a poda tem que ser mais radical. Eu arranquei a pitangueira fora. E mesmo assim hoje ela está dando fruto. E faz 1 ano exatamente que a gente arrancou no inverno passado. Virou tudo fumaça. E na linguagem espiritual, a maturidade significa um tempo de discernimento maior. Significa juízo, significa ponderação, significa equilíbrio, razão, sensatez, significa, sobretudo, responsabilidade. A maturidade nos traz responsabilidade, e a maturidade não é o cabelo branco, não é uma pessoa que viveu muitos anos, não. A maturidade, ela é mostrada, ela é demonstrada por nós, através das nossas atitudes, das nossas respostas. E a maturidade é o produto final de Deus, na natureza e na nossa vida. Porque, como eu disse, o natural nos remete ao espiritual. Tudo que é natural, que nós vemos na natureza, que nós vemos na natural, a gente pode ver no espiritual. E com isso, Deus nos deu o título da mensagem: Revolução. É uma revolução em meio ao tempo de apostasia, é uma revolução no meio de um tempo de preguiça espiritual. E a brincadeira da palavra reevolução é porque nós estamos numa evolução. Nós temos que evoluir. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos continuar. Nós precisamos avançar. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos. É uma revolução. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia, pessoal aí da mídia, na 1 Coríntios 3, de 1 a 3, versão NVI. Irmãos,
não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Olha, eu não sabia que Deus iria falar com Gralac. E ele estaria aqui fazendo este ato profético que ele fez. Mas Deus quis que Deus trouxe para ele a palavra que nós íamos pregar. Porque nós não podemos nos meter em divisão. Nós não podemos nos envolver com inveja. Que era o que estava acontecendo lá em Corinto. Paulo foi lá, o apóstolo Paulo, pregou a palavra, ensinou os coríntios, não são os corintianos, tá, pessoal? Ensinou os coríntios em Corinto, o que eles deveriam fazer, como eles deveriam se comportar, qual era a natureza de Cristo, como Deus era, como Deus fluía, como fluía a palavra, mas sobretudo, como a igreja devia funcionar. E o que aconteceu quando ele saiu? A igreja virou de ponta cabeça. Deus, ele quer construir uma edificação completa. Ele quer nos fazer crescer. Ele não quer que a gente volte para trás. Ele não quer que a igreja se torne um ambiente de encontro de feridos, ou um ambiente de clube social filantrópico, porque filantrópico a gente ia perder feio para um Rotary Club, para um Lions Club. Filantropia eles fazem melhor do que qualquer pessoa que a gente conheça. A igreja não precisa disso. A igreja não é esse clube social, não é um lugar para você vir ao domingo e se encontrar com seu irmão. Não, nós somos o corpo de Cristo na terra, o corpo do Cristo vivo, Cristo real, um Cristo que morreu e ressuscitou, e deu para nós este corpo, para nós vivermos em aliança, porque um corpo mal formado, ele não funciona bem, um corpo que tem um problema, não funciona bem. Se você for no hospital, você vai ver, a pessoa está com um problema no rim, ele morre, porque se o rim falecer, falece o resto. Ou estou falando alguma bobagem? Tem algum médico ou enfermeiro aqui que pode confirmar o que estou falando? Um corpo perfeito, ele tem um movimento perfeito. Todos os órgãos estão em tremenda harmonia, funcionando cada um na sua vocação, cada um na sua função, cada um no seu lugar, mas um depende do outro. Chuta o dedinho do pé no criado mudo para você ver o que acontece com você. Dá vontade de chorar, não dá? Arranca a cutícula com o dente assim. Eu sou especialista em fazer isso. Se eu não tiver com a unha feita, eu estou lascada. Dói, não dói? Dói. Por isso, nós como corpo de Cristo, precisamos entender que cada um tem a sua função. Mas nós precisamos estar em harmonia. Ligados um ao outro, conectados como um corpo perfeito. Cada um no seu plano, no seu propósito. Amém? E Deus tem nos falado. Semana passada o Senhor usou o Fábio para ministrar sobre reconciliação, aliança, perdão, unicidade, amor. Tudo isso envolve mudança de mentalidade. Por isso é uma revolução. Por isso há uma mudança. Por isso que é uma evolução. Nós seguimos em direção ao Senhor. Os tempos estão acelerados. Jesus está voltando, ou não? Jesus está às portas. Tudo que a gente vê mostra que Deus está
as portas. Não tem outra coisa que está acontecendo. Não adianta a gente enfeitar ou desenhar coisas bonitinhas. Não. O inferno está sendo solto. Nós estamos vendo tanta coisa ruim e errada dentro e fora da igreja. Amém? O AP falou, como eu falei agora há pouco, sobre as estações da vida. A vida é feita de ciclos, como a natureza. Na natureza existe o ciclo das estações. Tem o período de chuva em janeiro, tem o período de ventos em outubro, chuva no verão, ventos em outubro, seca e podas em inverno, depois vem as flores e os frutos. Um pouco de frutos em janeiro, aí começa todo o ciclo de novo. A vida é assim, a nossa vida é assim. Estava brincando agora com o Ricardo. 14 anos com a gente. Vendo a gente envelhecer e envelhecendo também. São ciclos. A nossa vida é feita de ciclos. E nós precisamos dar frutos. E não é qualquer fruto. Amém? Tiago 1,12 fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus tem nos empurrado, Deus tem nos pressionado, Deus tem nos chacoalhado, Deus tem nos espremido. Para quê? Para maturar, para amadurecer, para atingir outro nível. Lembre-se, no reino não dá para ficar parado. Não existe ficar parado no reino. Ou você evolui, ou você evolui. Ou você vai para frente, ou você vai para trás. Não tem parada no reino. Não tem uma vida estagnada no reino. Não tem isso. Se você tiver com a vida estagnada, você está dando para trás. Você precisa andar para frente. Eu preciso andar para frente. E eu acho que se a gente ainda não sabe disso, é porque nós somos meninos. Deus quer nos avançar. E eu vou falar um segredo para vocês. Sabe qual é o campo de treinamento para nós amadurecermos? É a igreja. É o convívio com pessoas. É um ou outro. É o ferro afiando o ferro. É o homem afiando o homem. Por isso que o maior problema de uma liderança são os adultos que usam fralda. São os adultos que não crescem. São aqueles que não querem desenvolver, não querem ir para frente, não querem ajudar. Eu não estou falando ajudar a limpar o chão. Estou falando ajudar a limpar o banheiro. Mas também isso. Porque se nós somos um corpo, um ajuda o outro. Um apoia o outro. Um empurra o outro. Não, você está muito parado. Vamos. Fala verdades quando você precisa ouvir. Fala real para você crescer e amadurecer. E maturidade, como eu falei, não é cabelinho branco, não. É você ser forte o suficiente e vencer as suas guerras. E ajudar os outros com o seu testemunho. Com aquilo que você já venceu. Porque cada história que nós temos na nossa vida é a história que alguém precisa ouvir. As suas feridas, e eu tenho certeza aqui que todo mundo tem, vão ajudar outras pessoas que estão vivendo a mesma coisa que vocês viveram. Nossas histórias são um para com o outro, por isso o corpo de Cristo. Por isso que nós estamos na estação das flores, a estação de crescimento, estação de maturidade, estação de vencer, estação de vencer as guerras dentro de nós, para ajudar o irmão a vencer as dele dentro dele. É um e o outro apoiando. Amém? E a maturidade não está nas nossas palavras. Elas estão nas nossas ações. Deus, Ele busca as nossas respostas diárias. A gente sempre fala que Deus não ouve as nossas perguntas. Ele não responde aquilo que a gente pergunta. Ele responde respostas. Você está disposto a responder o que Ele quer? E às vezes essa resposta dói um pouquinho.
porque eu até estava, quando eu estava escrevendo, eu estava lembrando. Rico, a pediatra da Vitória, faz tempo, hein? A pediatra das nossas filhas, ela foi minha amiga por muitos anos. Amo ela demais. Ela era muito precisa em tudo que ela falava. Por quê? Porque ela tinha 6 meses, criança de 6 meses à frente de mim. Então ela teve bebê, 6 meses depois eu tive a Vicky, que era a primeira. E ela falava assim, chegou uma época que a Vitória chorava, eu não entendia o porquê. Aí eu liguei para ela e falei, doutora, eu não aguento mais essa criança chorando desse jeito, o que está acontecendo? Ela falou, é a época das dores, é a dor do crescimento. Eu falei, mas como é que é isso? Ela falou, dói, crescer dói. A criança sente dorzinha na perna, no pé, no quadril, sente dorzinha nos braços, tudo isso vai acontecer, mas passa. Então, igreja e Ariane, crescer dói, amadurecer dói, mas não é para a morte, é para ficar forte, é para ficar mais forte, é para amadurecer em experiência, em responsabilidade, em compromisso, é andar mais uma milha, é dar mais um passo, é seguir mais uma estrada, é ir em direção a ser o bom perfume de Cristo na terra, porque o Senhor espera e busca os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E espírito e verdade não é aquele que vai ficar lá assim, estou adorando. Não, é o seu testemunho, é a sua vida, é a sua resposta, é a sua maturidade, é o seu avanço, é a sua caminhada, são os seus passos em direção àquilo que o Senhor deseja de você. Mas não é só sobre você, é sobre o corpo. Um corpo bem ajustado, bem alinhado, forte, não tem problema, não precisa tomar remédio de pressão. Se o corpo está alinhado, não precisa tomar insulina. Se o corpo está bem alinhado, não precisa de cirurgia, está tudo bem. Tem um corpo perfeito, uma alimentação correta, né, doutora? Então, como nós reagimos às nossas feridas? Vivemos numa sociedade doente, uma sociedade egoísta, uma sociedade altiva, que acha que sabe mais do que qualquer outra pessoa, uma geração que acha que é doutor porque entrou no chat GPT, uma sociedade, uma geração que não sabe mais reagir às pressões da vida. Quanta gente morrendo, se matando, indo para as drogas, ou para o álcool, para fugir da realidade. Uma geração suicida, cheia de vícios, que não sabe enfrentar um mínimo de dificuldade. Homens e mulheres covardes, sobretudo imaturos, desleais, que não se sujeitam a nada nem a ninguém. Começou no trabalho, 10 dias depois já está reclamando, murmurando do patrão, já querendo ir para outro lugar, saindo do trabalho, não tem peito para enfrentar, não tem força para enfrentar, não tem vontade de enfrentar. Aliás, eu não sei se vocês repararam, eu reparei nisso na sexta-feira, comentei com a P e ele fez uma observação e é real. Não sei se vocês vão no supermercado, não sei, eu como a dona de casa vou. E eu reparei que dentro do supermercado tem gente muito mais velha trabalhando. Vocês repararam isso? Não é só mais... Antes a gente ia no mercado, tinha aquele primeiro emprego, né? O pessoal, a galerinha, os jovens, né? Lá no caixa, pesando as comidas, as carnes. Hoje não. São pessoas assim, tipo na meia idade, para cima. Na minha idade. Não existia isso. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Porque os jovens não querem trabalhar. Eles não querem se sujeitar. Eles não querem se submeter. Imagina estudar para ser mecânico. Não, que estudar, não quero não. Que estudar, não, vou viver aqui, não quero casar.
não quero nada, não quero família, né? Eu vou ser pai de pet, vou ser pai dos cachorrinhos, dos gatos, e está tudo bem. Você só, não, pai, não, esse negócio é muita responsabilidade. Isso não é egoísmo? Isso não é covardia? Homens que deveriam ser homens, sendo crianças imaturas. Mas hoje, Deus está chacoalhando a igreja. E eu tenho falado já algumas mensagens que Deus está separando ovelhas de ovelhas. Não é qualquer ovelha que vai subir. Lembre-se, no reino não dá para dar tempo. Eu vou dar um tempo da igreja, eu estou cansada. O pastor está me enchendo a paciência, ele me falou uma coisa que eu não quis ouvir, eu quero dar um tempo. Não tem tempo. Num casamento não tem tempo. Num trabalho não tem tempo. Na responsabilidade da sua vida não tem tempo. Ou vai para frente, ou vai para trás, ou morre. Ou evoluímos, ou involuímos. Ou a gente entra numa revolução que nos empurra, e essa revolução tem que ser de dentro para fora. A gente tem que lutar para vencer as nossas lutas. Eu não posso chegar aqui, olhar para a Denise e falar, eu não quero cumprimentar ela, porque eu estou cansada, eu estou de mal dela. Ela fica lá orando, só ora essa mulher. Porque, tenho mais é que ficar perto dela sim, para ela orar por mim e orar por ela. Porque se ela ora tanto pela igreja, a guerra para ela deve ser grande. Ela precisa da gente também. Lá o seu pingo precisa de nós. Nós precisamos um do outro. Precisamos corrigir as rotas. O pessoal sabe aqui que nós somos arquitetos. Se não sabe, saibam. Eu, a P, a pastora Van, nós somos arquitetos. Nós tivemos 20 anos uma construtora. E a nossa construtora, na nossa construtora não, na arquitetura, na engenharia, a gente sabe que 1 milímetro de falha no prumo da edificação vai gerar um prédio torto. 1 milímetro aqui pode dar centímetros lá em cima. Depende da altura do prédio. Você quer construir um prédio torto na sua vida? O fundamento tem que estar correto, alinhado, aprumado, conferido, reconferido, todos os dias. Saiu da sua cama, Senhor, me ajuda nesse dia a permanecer, a prevalecer. Eu quero amadurecer nas minhas lutas, nas guerras, mas eu quero vencer, eu quero prevalecer, eu quero evoluir, eu quero crescer. Eu não quero ficar parado, eu não posso, eu não vou ficar parado. Eu quero seguir em direção àquilo que o Senhor tem para mim. Como corpo de Cristo, eu quero manifestar o Senhor na terra. Avalia os fundamentos, avalia a fundação, não deixa esse milímetro fora do lugar. 1 milímetro acaba com o seu prédio. Tudo que edificarmos precisa ser edificado no padrão correto. Tudo que construirmos tem que ser no padrão correto. E quando Paulo mandou essa carta para os coríntios, ele falou, está tudo errado, tudo que eu ensinei vocês estão fazendo errado. Onde já se viu briga entre vocês, divisão entre vocês, facções dentro da igreja de Corinto? Um que sabe mais que o outro, lutando porque sabe mais ou sabe menos. Não existe isso no reino. Somos corpo de Cristo. Devemos trabalhar juntos. Pela unicidade do corpo. Unidade do corpo. Porque nós devemos ser um e não dividido. Isso é maturidade. É entender que o que o Adriano carrega vai me edificar. O que a Tati carrega vai me edificar. O que eu carrego vai edificar a Tati. Porque somos um corpo. Mas tem dia que a Tati vai estar de mau humor. E eu vou ter que entender que ela não está num bom dia. E ela vai precisar mais de mim do que eu dela. Vai ter dia que eu não vou conseguir pagar as minhas contas.
E eu não vou estar com uma cara muito bonita, sorrindo, toda alegrinha. Não, porque está difícil. E o corpo precisa entender e discernir que um precisa do outro para ajudar a edificar essa igreja saudável. Essa igreja madura, unida. Porque Jesus não vem buscar uma igreja manchada, suja, fedida. Ele vem buscar uma igreja perfeita, uma noiva perfeita. E para sermos perfeitos, nós temos que amar um ao outro. E como eu falei, não adianta querer ficar parado, ficar em cima do muro. Não existe muro no reino. Ou é frente, ou você volta para trás. Paulo sabia que esse problema ia destruir a igreja. E que o problema da igreja de Corinto era imaturidade e carnalidade. Eles estavam agindo na carne. Um brigando com o outro por causa de coisas fúteis. Uma igreja infantil. Uma igreja imatura. Uma igreja que precisava construir e consertar as suas estruturas. Uma igreja que precisava restaurar aquilo que já foi falado. Por isso que nós estamos aqui na igreja todo domingo, recebendo uma palavra. Mas o que você faz na segunda-feira com a palavra que você recebeu? O que vocês fizeram com a palavra que vocês ouviram domingo passado? Vocês lembram qual foi a palavra? Vocês lembram o contexto da palavra? Vocês lembram a profundidade da palavra? Vocês lembram da restauração que Deus quis fazer? Da reconstrução que Deus quis fazer? Não, porque na segunda a gente vai viver a nossa vida. Isso é imaturidade. Da segunda, na terça, na quarta, a gente já esqueceu o que foi que aconteceu. Já esqueci até quem eu abracei no domingo. A gente não pode permitir que a nossa alma, a nossa carne, atrapalhe o espírito. E a estação agora é de cobrança de Deus para nós. Porque Ele não quer mais divisão na igreja. Vocês sabiam que Jesus vai voltar quando a igreja for um corpo perfeito? Enquanto houver divisão, Jesus não volta. E vai ficar cada vez pior o mundo. Está ficando cada vez pior. A gente só ouve má notícia. E Deus não quer divisão com a sua igreja. Deus não quer um com Paulo, outro com Apolo. É o corpo, é Cristo, é Deus. Nós precisamos entender que ninguém é mais do que ninguém no reino. Nós somos um corpo de uma só cabeça, que é Cristo. É um só cabeça, Cristo. E aí, lá em Corinto, o pessoal estava fazendo tudo errado. Imoralidade sexual, doutrina de ressurreição, problemas no culto, questões morais, práticas, tudo o que havia de errado eles estavam praticando. Tudo o que havia de errado. E o que precisava acontecer? Eles precisavam crescer. E eu digo para mim e para nós hoje, nós precisamos crescer. Nós não podemos mais permitir infantilidade de gente que deveria dar aula, imaturidade de gente que devia ser correto, que devia ser um em Cristo, que devia falar as mesmas palavras que são faladas aqui todo domingo, edificando um corpo perfeito. Nós precisamos estar unidos no nosso coração, na nossa mente. A igreja primitiva era uma só voz, uma só palavra, um só corpo, um só coração, um só espírito. É assim que nós precisamos ser. Nós não podemos falar, um fala uma língua, outro fala outro. Nós somos corpo. Um corpo ajustado. E a palavra diz aqui que existem algumas coisas que Deus abomina. E quando Deus abomina, Ele te coloca fora. E em Apocalipse diz assim: eu venho sem demora e vou dar o galardão segundo as suas obras.
Em Jeremias, Deus fala a mesma coisa. Ele vai dar o seu galardão segundo as suas ações, aquilo que você faz, aquilo que você age, como você age. Seus frutos. Seu fruto traz divisão ou traz unidade? Seu fruto traz aliança, compromisso, é responsável ou não? Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E maturidade é saber dizer não na hora certa. É saber estar perto na hora que a pessoa precisa. É ouvir na hora de ouvir e calar na hora de calar. É a estação. É a palavra das estações. É saber falar e saber calar. É saber falar não na hora certa, mas saber a hora de falar certo também. E como homens espirituais que somos, precisamos agir. Sem demora. Porque Jesus vem como um ladrão na noite. Ele não vai avisar para você, tô indo hoje, hein? Então se prepara. Não é assim que vai ser. Não é. Um estará no campo, o outro subirá. Um estará na cama, o outro subirá. Nós podemos estar todos aqui e uma parte sobe, outra fica. Qual parte você quer ser? Nós precisamos de maturidade. Senão a gente vai ficar. E o Senhor não quer divisão na igreja. É uma coisa que Ele abomina. Irmão contra irmão. Nós precisamos nos posicionar. E se essa mensagem não mostra para a gente que a gente precisa mudar, a gente está errado. A gente precisa rever os nossos corações, rever os nossos passos, porque a gente precisa crescer. Não adianta eu querer que a bebezinha da Tati fique bebezinha para a vida inteira. Ela vai crescer, vai amadurecer, vai se casar, vai te trazer filhos dela, seus netos. Não existe a natureza. A natureza não para. Se a natureza não para, nós também não podemos parar. Então chega de infantilidade dentro da igreja. Chega de imaturidade dentro da igreja. Muitas vezes nós podemos agir achando que somos maduros, mas nós ferimos pessoas. Nós jogamos pessoas contra outras. Nós não sabemos mais que ninguém. Nós precisamos entender que precisamos estar ligados na videira. Ligados na videira, nós vamos dar frutos. Debaixo do cabeça, Cristo, nós vamos dar frutos. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé. E eu vou ler Provérbios 6. Essa é uma palavra para nós pensarmos durante a semana. É uma palavra que vai fazer com que a gente avalie os nossos passos, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz. E Provérbios 6 fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que Ele detesta. Olhos altivos, ou seja, quem acha que sabe mais. Língua mentirosa, aquele que passa a mão na cabeça daquele que está errado. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E 7, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tudo isso é imaturidade. Tudo isso é imaturidade. A gente precisa entender que precisamos crescer. Não dá para ficar parado. Ou vai para frente, ou vai para trás. Ou cresce, ou retrocede. Ou evolui, ou involui. Amém? A imaturidade impede crescimento saudável na igreja.
A imaturidade impede a unicidade do corpo. A imaturidade tem dificuldade em receber críticas, conselhos. A imaturidade é incapaz de assumir responsabilidade. A imaturidade baseia as relações em dependências emocionais, carnais. O imaturo é impulsivo, ele faz as coisas sem pensar. E tanta gente sai da igreja por coisas que são tolas. E que Deus muitas vezes permitiu que acontecesse para você crescer. Para mim crescer. Para nós crescermos. Então é hora de nós olharmos para dentro de nós. Eu vi um post a semana passada que seria engraçado se não fosse trágico. Tinha uma pessoa ligou para a polícia e falou: olha, meu pai está abusando de mim, colocando eu trabalhar 4 vezes de segunda a quinta por 2 horas à tarde. É um absurdo meu pai fazer isso comigo. Eu quero aqui falar do Código da Criança e do Adolescente, o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, porque eu estou indignado que meu pai está trabalhando. Aí o policial falou: bom, vamos começar, você me fala seu nome e sua idade. Meu nome é tal, eu tenho 42 anos. Seria engraçado realmente se não fosse trágico, mas é a realidade da vida de hoje. Infelizmente, os meninos que deveriam ser homens estão se comportando como crianças e adolescentes. Homens e mulheres dentro da igreja fazendo papel de coitadinhos, não ajudando um ao outro, mas atrapalhando o corpo a crescer. Então nós precisamos estar sujeitos ao Senhor. E para encerrar, a maturidade é um conjunto de habilidades mentais, emocionais e comportamentais que refletem a nossa vida espiritual. Os nossos comportamentos vão refletir aquilo que a gente é no nosso quarto com Deus. As nossas atitudes vão refletir aquilo que a gente é com Cristo. Aquilo que a gente faz no nosso secreto, naquele lugar que só eu e o Senhor conhecemos. E muitas vezes só Ele conhece, porque a gente não se deixa ser conhecido. Ele se manifesta nas suas respostas, na maneira de agir, no gerenciamento das nossas emoções, na nossa autoconsciência, nas nossas responsabilidades que deveriam ser assumidas, na nossa prática de empatia um com o outro, de cuidado um com o outro, de aprender com os nossos erros e ensinar o outro. Para desenvolver a nossa maturidade, são necessários os confrontos e as colisões da vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. O Senhor, Ele tem visitado a igreja e tem querido mudar a nossa maneira de pensar, de entender e de edificar essa igreja. Porque a igreja não é nossa, é dele, e a gente precisa saber como fazer isso. E nós estamos aqui para isso. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Senhor, nós queremos nos apresentar diante de Ti aprovados, como obreiro aprovado, como a Tua palavra diz, Senhor. E nós sabemos, para que a gente chegue nessa estatura, nós precisamos ser reajustados, Senhor. Que os nossos caminhos precisam ser reordenados, Senhor. A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, de julgar as coisas, Senhor. Senhor, de fato nós queremos fazer parte da Tua edificação e de uma edificação bem ajustada, como a Tua palavra diz, Senhor. Senhor, como a Tua palavra nos revela em Efésios no capítulo 4, que o Senhor subiu aos céus e deu dons aos homens, levantando ministérios para cooperar com o ajuste do corpo, Senhor. E nós queremos tomar forma dessa palavra no qual o Senhor está nos desafiando, Senhor, essa noite.
Nós entendemos que nós precisamos nos mover em interação como um corpo, todos os órgãos têm a sua função, e se um deles parar, vai comprometer os outros. Embora distintos, todos trabalham para o mesmo propósito, e o propósito é o teu reino, o propósito é a tua vontade, Senhor. Ainda que diferentes uns dos outros, ainda que com perspectivas diferentes umas das outras, nós queremos ser ajustados dentro do teu plano, dentro do teu propósito, Senhor. Por isso, Pai, por meio do teu Espírito, nos ajusta, Senhor. Convence-nos, Senhor. A palavra do Senhor diz em Efésios 4, a partir do 11, diz assim: assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Meus irmãos, nós estamos participando de uma edificação, e se nós pensarmos sobre essa edificação, nós vamos perceber que Deus, Ele tem interesse em ajustar o corpo. Jesus é o Senhor da igreja, e é por isso que Ele levantou ministérios distintos para tocar em áreas específicas da nossa vida, da nossa jornada. Quando nós pensamos nessa edificação, nós vamos ver que Deus, Ele cuida dos detalhes. Deus, Ele levanta cada um à sua medida. E olha só que a palavra diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de quem? De Cristo. Não é minha, não é sua, não é do vizinho, não é do colega, é de Cristo, Ele é o nosso modelo. E a palavra continua dizendo: o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, quem? Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo como? Em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Meus irmãos, cada um de nós tem uma medida, cada um de nós tem um detalhe, algo que o Senhor precisa tratar. Todos nós, porque diante daquele que é santo, 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 não há quem seja perfeito, só Ele é perfeito, só Ele é santo, 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 só Ele pode ajustar os nossos caminhos. Por isso, Senhor, nós queremos nos apropriar dessa palavra. Senhor, nós queremos nos apropriar daquilo que o Senhor está fazendo por meio do Teu Espírito no corpo, Senhor. Nas nossas casas, começando pelas nossas casas, Senhor, nos ajuste. Será que você pode falar com o Senhor aí no seu lugar? Senhor, me ajuste, comece em mim, Senhor, essa obra. Senhor, visita o meu interior, visita os meus pensamentos, as minhas intenções. Senhor, que o Teu Espírito venha entrar, Senhor, no mais profundo do meu ser e me mostrar aquilo que eu preciso, Senhor, dar uma resposta. Como nós ouvimos nessa noite, o Senhor não responde a perguntas, mas a respostas. Então o que nós temos que fazer diante do Senhor nessa noite é dar uma resposta a Ele. Que resposta você pode dar a Deus naquilo que o Senhor está te ministrando, naquilo que o Senhor está falando com você por meio das Escrituras, através do seu Espírito? Vamos dar uma resposta para o Senhor nessa noite. Eu encorajo a você, meu irmão, encorajo você, minha irmã, a dar uma resposta para o Senhor nessa noite. Senhor, nós queremos te dar uma resposta, Pai. Nós queremos, Senhor, ser aqueles que não escondem nada do Senhor, absolutamente nada. Nós queremos estar desnudados, Senhor, descortinados, Senhor, diante do Senhor. Nós não queremos que haja um véu entre nós e o Senhor, não. Senhor, nós não queremos nos esconder com a síndrome de Adão, sempre fugindo da sua presença, sempre tentando mostrar para o Senhor apenas aquilo que nós queremos. Não, nós queremos mostrar aquilo que o Senhor quer tocar. Nós queremos mostrar nessa noite aquilo que o Senhor está nos provocando a mudar,
aquilo que o Senhor está nos provocando a deixar, Pai. Seja, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, o dedo que julga, a boca que amaldiçoa, o pensamento, Senhor, já afetado, Senhor, do grande ao pequeno, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, para que sejamos curados, para que sejamos purificados, Senhor. Senhor, se nos falta maturidade, Senhor, nos ensina. A Tua palavra diz, como Paulo exortando a igreja da Galácia, era para vocês serem mestres, mas vocês ainda são meninos, e por conta de serem meninos, Deus tem que levantar tutores para cuidar de você, que já tem acesso à herança, mas não pode administrá-la porque não tem capacidade, não tem maturidade. Muitas vezes nós estamos assim diante do propósito do Senhor, nós temos acesso à herança espiritual, mas o Senhor não libera sobre a nossa vida porque ainda nos falta maturidade, nos falta medidas sem diante do Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos te dar uma resposta nessa noite. Fala com o Senhor aí, meu irmão, no teu lugar. Senhor, nós queremos te dar uma resposta nessa noite, Senhor. Nós não queremos nos mover por ofensa, Senhor, nós não queremos ser pessoas com uma mente ofendida, com o coração ofendido, que tudo aquilo que escuta alimenta a ofensa em nós. Não, nós queremos ser puros de coração, queremos entender, e nós não queremos ser, Pai, pessoas que constroem muros, mas pessoas que edificam pontes que reconectam pessoas às outras, que reconciliam, Senhor. Senhor, nós queremos, Pai, participar dessa revolução, sim, que nos desenvolve, dessa revolução que muda a chave da nossa vida, que muda as nossas estruturas, Senhor, para que nós venhamos nos desenvolver em Ti, para que nós venhamos de fato evoluir na medida que o Senhor espera, evoluir segundo o Teu Espírito, Pai. Senhor, nós te pedimos, nos dê a palavra certa, nos dê a palavra certa para o nosso irmão. Nos dê, Senhor, sabedoria para que nós tenhamos a ação correta, ações que geram vida e que não geram morte, Senhor. Senhor, palavras que geram vida e que não geram morte, Senhor. Senhor, nós queremos sim, Pai amado, ser agentes de cura para outras pessoas. Por isso, começa a cura de dentro para fora. Toca as nossas casas, entra nas nossas casas, entra, Senhor amado, Senhor, na nossa vida por completo, não apenas em partes da nossa vida, mas a nossa vida por completo. Que o Teu Espírito, Senhor, nós convidamos, Ele venha entrar, Ele venha rasgar, Ele venha, Senhor, quebrar aquilo que não é mais para estar de pé na nossa vida. Senhor, nós entendemos que é tempo de juntar, não é tempo de destruir, que é tempo de edificar, não é tempo de quebrar, não é tempo de se apartar, mas é tempo de entender que nós fazemos parte de uma edificação. Senhor, como casas sacerdotais, como comunidade de fé, como irmãos e irmãs que andam juntos, ligadas pelo mesmo Espírito, andando no mesmo propósito, com a mesma mente, com o mesmo coração. Por isso, Espírito Santo, começa a trabalhar, Senhor, no nosso interior, Pai, acerca, Senhor, dos Teus desígnios, dos Teus desenhos. Nós queremos trabalhar para o mesmo desenho, nós queremos, Senhor, contribuir para o mesmo projeto, indo para o mesmo lugar, Senhor. Que os nossos passos venham seguir uns aos outros, que as nossas mãos venham estar dadas, Senhor, que os nossos corações venham estar batendo juntos, que as nossas mentes venham estar pensando a mesma coisa, que as nossas intenções sejam as mesmas. Por isso, Senhor, trabalha em nosso meio. Fala isso para o Senhor: Senhor, trabalha em nosso meio. Você da comunidade de fé, dessa comunidade de fé, peça para o Senhor: Senhor, trabalha em nosso meio, por favor. Senhor, trabalha em nosso meio por meio do Teu Espírito, Senhor, nos convencendo, nos ajustando, Senhor, nos mostrando, Pai, aquilo que nós ainda não vemos. Nos ajuda a entender aquilo que nós ainda não entendemos, Senhor. Nós queremos acessar a vida que há em Ti. Nós queremos acessar, Senhor, aquilo que vai nos alinhar por completo para essa nova estação, Senhor. A primavera do reino, o lugar onde, Senhor, um tempo onde as coisas vão frutificar, Pai. Senhor, um tempo onde a Tua palavra toma forma e não volta para o Senhor vazia.
Essa foi a sua conversa com Jeremias. Jeremias, o que você vê? Jeremias disse: eu vejo a vara de amendoeira. Disseste bem, porque eu zelo pela minha palavra. Isaías diz que a palavra do Senhor são como as chuvas que regam a terra, e ela não volta para o Senhor sem antes cumprir o seu propósito. Senhor, que as palavras liberadas sobre as nossas vidas e sobre esse lugar não volte para o Senhor sem antes cumprir o propósito que apraz. Por isso, Senhor, nós nos submetemos a Ti, a tomar forma dessa palavra, Senhor. Nós nos arrependemos, queremos fazer o caminho de volta, sim. Nós queremos sim correr em volta ao Senhor. Nós queremos correr para o Senhor, a passos largos em sua direção, deixando o que pensamos, deixando aquilo que nós conjecturamos e confiamos que o Senhor sabe de todas as coisas, que é o Senhor que está ajustando o teu corpo, que é o Senhor que está nos ajustando neste caminho, que é o Senhor que está alinhando os nossos passos, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Senhor, visita cada casa aqui. Começa a interceder, meus irmãos, pela casa dos irmãos que não estão aqui nesse lugar. Começa a interceder por eles. Irmãos que já passaram por esse lugar, que nós não sabemos onde estão. Irmãos, Senhor, que não estão aqui, Senhor, participando da mesa, participando do pão, dessa palavra que é o pão, pão vivo. Começa a interceder pelo teu irmão. Começa a chorar por casas aqui, Senhor. Nós choramos por cada casa, Senhor. Por cada casa, Senhor, por cada vida, por cada pessoa que já passou neste lugar. Irmão, Senhor, que muitas vezes nessas estações da vida vão se esfriando na fé. Muitas vezes por estações da vida vão olhando para os seus propósitos de forma diferente. Já não confiam como confiavam, já não creem mais como criam, já não conseguem caminhar como caminhavam. Oh, Senhor, muitas vezes se tornam como uma dracma perdida, está no lugar certo, mas já não sabe o seu valor, já não sabe o seu propósito. Tudo está escuro, não há mais entendimento, não há resposta. Senhor, nós oramos por cada casa que haja, Senhor, entendimento. Senhor, que o teu Espírito vá agora onde nós não podemos ir, onde os nossos pés não chegam, mas que nós queremos que a nossa oração chega, Senhor. Visita, Senhor, visita as nossas casas, cada casa, cada homem, cada mulher, cada filho, cada filha, Senhor, os casamentos, Pai. Senhor, nós queremos tomar a forma da Tua palavra. Nós queremos sim Te dar uma resposta, a resposta que o Senhor espera. Não por performance, não por performance. Nós queremos Te dar uma resposta por obediência, não performance. É por obediência, por confiar no Senhor. Não porque sabemos, não, é porque nós confiamos. Ainda que agora não faça sentido, porque muitas vezes a nossa vida é correr atrás de explicações, e o Senhor está dizendo: apenas confie, apenas continue caminhando, não pare, continue olhando para mim. Pedro, olhe para mim, Pedro. Quando você olha para mim, você não afunda, você continua andando sobre as águas. Olhe para mim, Pedro, olhe para mim. Paulo, olhe para mim. Ainda que o barco afunde, você vai chegar onde você tem que chegar. Olhe para mim, olhe para mim. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você. Continue olhando para mim. Olhe para mim, olhe para mim. Nada pode te parar, nada pode te parar, nada pode te parar. Continue olhando para mim. A palavra diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, porque o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É dele que vem o meu socorro, Cristo, o noivo que vem saltando sobre os montes. É o noivo, nós somos a noiva, e nós queremos nos apresentar assim, adornada, perfumada, ajustada, correta diante do Senhor, aquela que faz os seus olhos brilhar, aquela que se apresenta diante de ti, como o Senhor espera. Nós como noiva, nós queremos nos posicionar, crendo que o noivo já saiu da sua recâmara,
crendo que os nossos olhos verão o céu se rasgando do ocidente ao oriente e que nós vamos nos encontrar com Ele, ajustados, 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 adornados. Diga isso para o Senhor, meu irmão, que a minha vida suba como um incenso agradável diante de Ti. Por isso que tudo aquilo que está anulando o bom perfume eu rejeito agora. Nós rejeitamos agora o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de relacionar. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor, santos e irrepreensíveis, ajustados. Nós sabemos que é uma jornada que o Senhor vai nos ajustando. E a postura que nós temos que ter é dizer: eis-me aqui. Você está aqui, meu irmão? Você está aqui, minha irmã? Então diga isso para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, os meus olhos querem te ver. Os meus olhos querem te ver. Nós queremos te ver, Senhor. Nós queremos te ver. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Por isso, Senhor, purifica o nosso coração, purifica o nosso interior, nos ajusta, Senhor, é o que nós te pedimos, Pai. Ajusta-nos, Senhor, ajusta-nos como casa, Pai. Ajusta-nos, Senhor, como pessoa, como filho, como sacerdote do lar, como mulher que edifica a casa. Ajusta-nos, Senhor, ajusta-nos como filho, ajusta-nos como amigo, Senhor. Nós queremos ser reconhecidos como amigos do reino e que expressam o reino porque são amigos do rei. Amigos do rei se parecem com o rei. Nós queremos nos parecer com o nosso rei cada vez mais. Meus irmãos, se te feriram a face direita, dê a esquerda. É isso que Yeshua está dizendo. Se pediram para você andar 1 milha, ande 2. Se pediram as suas sandálias, dê também a sua capa. Porque esse é o evangelho do reino. O evangelho do reino não é sobre quem está certo ou quem está errado. O evangelho do reino é sobre aquele que vai continuar, independente da circunstância. O evangelho do reino é daquele que se entrega, é daquele que sempre tem a oferecer, é daquele que sempre está se dedicando, sempre está se entregando. Não se negue, não se negue ao Senhor, não se negue ao chamamento do Senhor. O Senhor está nos chamando essa noite. O Senhor está nos chamando essa noite, nos provocando essa noite. Há um ajuste para essa estação. Há um ajuste para essa estação. Lembre-se, meus irmãos, Deus já preparou todas as coisas. É nós que não estamos prontos muitas vezes. Tudo já está pronto. O Senhor precisa nos ajustar nessa estação. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Ele vem, e Ele vem sem demora. Sim, Senhor. Ele vem. Ajusta-nos nesta noite, a começar por mim, a começar por nós. Senhor, nós somos o corpo místico do Cristo na terra. Senhor, ajusta-nos, reposiciona-nos, reconecta-nos, dá-nos um mindset, uma mentalidade de eternidade. Traga sobre nós a responsabilidade de que nós devemos estar ligados à videira em todo o tempo, e não há outra forma de vivermos. Sabe, durante todo esse ano, nas minhas conversas com o Fábio Ruiz, Deus nos deu um entendimento de que nesse tempo Deus está organizando o corpo. Ele está organizando o corpo. Essa palavra de maturidade tem tudo a ver com isso, porque nestes dias, e eu penso que Deus já está falando comigo, talvez, algo que a gente vai construir junto nessa próxima estação. Deus tem me falado sobre colocar os exércitos em ordem. Sabe? Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos uma embaixada governamental.
nós somos a casa sacerdotal. Nós podemos estabelecer várias metáforas, alegorias, para falar de uma mesma coisa, do corpo de Cristo, da sua efetividade, do nosso papel, da nossa identidade real e verdadeira. Mas nós somos um exército, e não há como ser um exército efetivo se esse exército não estiver em ordem. Está aqui o capitão Joel. Nós precisamos ser organizados, nós precisamos estar cada um cumprindo o seu papel, e não há como fazê-lo se não for com maturidade. Não há como fazer com que as mãos cumpram o papel que os pés fazem. Os pés nasceram, foram projetados para algo. Então, dentro desta metáfora perfeita que Cristo traz, que Deus traz nas Escrituras, cada um de nós tem algo a fazer, algo que eu não posso fazer por você e nem você por mim. E dentro dessa analogia também do exército, Deus está estabelecendo ordem no seu exército. Ordem. Ordem. Sabe, quando a Ariane ministrava, pouco que eu ouvi, eu não imaginava que a palavra ia tomar esse rumo. A gente conversa sempre um pouco, ela me dá alguns sparks, mas eu não sabia que a mensagem ia tomar esse rumo. Deus falava comigo assim: existem muitas pessoas que ainda questionam dentro da igreja. Questionam coisas de fora, questionam coisas de dentro. A gente precisa parar de questionar e começar a adorar. Parar de questionar o que Deus está fazendo lá, cá, aqui, e começar a adorar. Pare de questionar, passe a adorar. Senhor isso, Senhor aquilo, mas não sei o que isso, aquilo. Pare de questionar e adore. O que isso tem a ver com organizar o corpo? Tem a ver com que a gente assumindo o nosso papel. Porque se você é um atalaia, se você é um vigilante, e todos somos, ou deveríamos ser, independente da particularidade do seu chamado, o atalaia, ele é colocado no lugar alto. O atalaia é aquele que está no topo da muralha, no topo da torre, para proteger a cidade, alegoria de igreja. Então ele precisa ver para dar um alerta. Não se põe o atalaia no porão, não se põe os arqueiros no porão, os canhões não podem estar no porão, o general tem que estar no fronte de batalha. Os guerreiros precisam estar posicionados, cada um no seu lugar devido. Então, se você é um atalaia, irmão, se você tem um chamado, reposicione-se nessa noite. Seja maduro, cuide do que Deus te deu para fazer. Faça com diligência, com temor e com amor. Faça com diligência. O maior rei de todos os reis, tirando o rei dos reis, Davi, ele em certo momento, homem de guerra, ele se colocou mal, ele se posicionou mal, ele estava no lugar errado na hora errada, porque ele deveria estar no fronte de batalha. E de repente, vocês conhecem a história, ele olhou para uma mulher numa varanda ao longe, e ele cobiçou a mulher. Detalhe, a mulher era de um amigo, de um dos seus generais. Sabe o que ele fez? Matou o seu amigo. Essa história é tão cruel porque ele manda o amigo para o fronte de batalha para morrer. E na primeira vez ele não morre, ele tem que reposicionar da maneira errada para que o cara morra. E aí ele então toma a sua esposa. Fazendo uma alegoria, muitos de nós estamos posicionados errado dentro deste exército. Estamos fazendo coisas que Deus não pediu, falando coisas que Deus não quer. Faz sentido? Mas quando nós somos maduros, quando nós estamos no lugar onde deveríamos estar, que é no lugar secreto, no corpo, ligados, conectados, dificilmente a gente vai estar olhando para onde a gente não deve estar olhando. Dificilmente você vai cobiçar algo que não é teu. Mais dificilmente ainda você vai colocar alguém que você ama para morrer. Sabe, eu estou falando aqui coisas que são tão graves e tão pesadas, mas que acontece hoje. Então o Fábio, dentro da sua oração, ele falou mais de uma vez sobre reposicionar-se. Nós precisamos ser um exército em ordem. Nós precisamos estar posicionados no lugar certo. Se você é um atalaia, seja um atalaia. Se você é um adorador,
adore. Se você é um evangelista, seja. Se você é um pastor, seja. Se você é um mestre, seja. Faz sentido isso, amados? Porque a gente tem feito tantas coisas longe da nossa real identidade. E aí a gente fica na periferia do nosso chamado. Somos muito, mas muito distraídos, sabe? Irresponsáveis, muito imaturos. Eu sei que essa é uma palavra dura, mas eu recebo para mim. Eu recebo para mim. Eu sei que eu sou uma atalaia. Será que em todo tempo eu estou ali no lugar alto? Eu te digo que não. Por isso eu quero que você pense nisso. Deus está reposicionando, organizando o corpo. Deus está organizando o seu exército. E só você pode se posicionar. Só você. Só você pode chegar no lugar secreto e se colocar no lugar que você foi chamado para ser diante do corpo. Faz sentido isso? Eu não posso fazer por você. Eu não posso te colocar no lugar em que você precisa se colocar. Então, assim, o corpo, bem ajustado, funcionando perfeitamente, um exército em ordem pode ser efetivo contra qualquer problema que vier, qualquer intempérie, qualquer inimigo. Mas se nós somos um exército desordenado, perdidos, como baratas tontas dentro de um lugar fechado, faz sentido? Deus está organizando o corpo. Nós precisamos ser maduros, responder bem. Amém? Guarde tudo que você ouviu. Vá para o teu secreto e deixe Deus amadurecer ainda mais o que Deus está falando no teu coração. Talvez a semana que vem você esteja ainda mais claro quanto à revelação que Deus está trazendo para nós. E a palavra da semana que vem, de repente, complemente o que Deus está falando. Nós precisamos de maturidade para nos colocar no lugar certo. Ninguém pode fazer por você. Seu cônjuge não pode fazer por você. Seus pais não podem fazer por você. É você que volta, que se posiciona, que se arrepende, que se santifica, que se lava. É você. Amém? Você assume essa responsabilidade? Deus tem falado ao meu coração e eu tenho estado cheio de temor. Porque eu te digo que eu sou uma atalaia. E nem sempre eu estou no lugar que deveria estar. Nem sempre. Amém? Eu faço aqui o meu meia-culpa. Você me ama? Eu te amo também. Pastora